Tá. Boa noite a todos, Sr. Presidente do Grupo Parlamentar, Sr. Presidente da Câmara Municipal do Fundão, querido amigo, Sr. Presidente do Grupo Parlamentar, Sr. Presidente da Comissão Política Distrital, Sr. Secretário-Geral, Sr. Bispo, Excelência Reverendíssima, ilustres outros membros da direção do Grupo Parlamentar, senhoras e senhores deputados, caras companheiras, caros companheiros, e senhoras e senhores representantes da comunicação social. Agradeço muito o convite, inesperado, devo dizer, para estar presente nestas jornadas parlamentares. Convido o Sr. Presidente do Grupo Parlamentar. Ainda para mais, um convite associado ao tratamento de um tema que ele sabe que me é muito caro, sobre o qual tento falar há uns bons anos. Falar, falo, escrever, escrevo, mas ser ouvido é outra coisa. E eu julgo que basta fazermos, aqueles que viemos de Lisboa, de outras regiões do país, mas nomeadamente pela A23, fazermos a viagem que se faz e olhar para as paisagens que nos rodeiam ao longo destes quilómetros para uma pessoa perceber como este tema nunca podia ter saído, não pode sair, não poderá sair da agenda política da governação, dos que estão no exercício da governação, como nós estamos, e dos que estão na oposição. Lembro-me bem que nesse dezembro de 2007, isto o tempo passa depressa, nesse dezembro de 2007, o Luís Montenegro, que era vice-presidente, como ele disse, foi uma das pessoas que olhou para mim com um ar quando eu disse que gostava de fazer este agendamento, um debate sobre a desertificação, essa iniciativa legislativa, e ele pôs este sorriso que normalmente o caracteriza, este sorriso bem disposto, mas na altura também, talvez um bocadinho trocista, como quem diz, mas vamos fazer um debate sobre a desertificação, mas durou 5 segundos, porque eu vi que agarrou a ideia, agarrou o tema, e a direção e o grupo todo aderiram, como é natural, com deputados de tantas regiões do país que são vítimas desta chaga e com militantes que somos todos, ou praticamente todos, de um partido que tem mais do que obrigação, pela sua tradição, em relação à autonomia regional, em relação ao poder autárquico, de conhecer bem aquilo que se passa nesta matéria em Portugal. Mas devo dizer o seguinte: nós agendámos, a oposição e o Governo, o Partido Socialista no Governo, olharam para nós assim, desertificação, bem, está bem, o esquecimento do interior, já não sei qual era o título todo, e preparámos uns documentos que distribuímos sobre os movimentos da população no território do continente. Gostava de fazer este alerta. Naturalmente que a questão das regiões autónomas, a realidade é uma realidade à parte, todas as razões e mais algumas, mas o movimento das populações, o envelhecimento da população, mas de resto não tínhamos nenhum projeto de lei de facto para apresentar, não tínhamos. E, portanto, fizemos o debate, disse o Luís Montenegro, como eu acho que é fácil fazer de improviso quando se acredita muito naquilo que se está a dizer. Fizemos todos, houve vários intervenientes. O Bloco de Esquerda foi o primeiro a falar, estranhou muito, estava à espera, com uma iniciativa nossa, ter que discordar bastante, mas com o tema, disse, bem, mas foi o Luís Fazenda, julgo eu, disse, bem, mas em relação a isso, muitos pontos estamos de acordo, não percebemos o agendamento. Ou seja, eu percebi na altura, só devia haver agendamentos quando há confronto garantido. Não pode haver numa causa que seja genuinamente consensual, nacional. Mas depois o debate correu satisfatoriamente. O Edgar, os funcionários do Grupo Parlamentar, quero saudar aqui, arranjaram-me com a eficiência que é característica a intervenção que fiz na altura, que eu não vou ler, até porque a que fiz foi em 2007, foi de improviso, como foi dito, já passaram 5 anos, já vejo pior do que via na altura, mas o que eu disse, comecei por dizer, foi estamos a falar do que se passa no território português, um país cada vez mais virado para o mar, não no bom sentido, mas no sentido da concentração em 2 grandes áreas metropolitanas, asfixiando o cotidiano
dessas mesmas áreas metropolitanas. E disse que íamos distribuir pelos grupos parlamentares e pela comunicação social mapas ilustrativos da realidade do país. E lembrei logo no início que o governo de António Guterres, em julho de 99, tinha adotado uma resolução do Conselho de Ministros que instituía um programa de ação nacional de combate à desertificação. E que o Congresso da Associação Nacional de Municípios, quando eu era presidente do Congresso, tinha aprovado uma deliberação, até por unanimidade, também sobre esta matéria. Acrescentei depois vários pontos que ilustravam o que se passava no país e cheguei ao ponto de dizer, naquela intervenção, é bom lembrar que o Fundo de Coesão, em governos nossos e em governos comandados por outros partidos, foi aplicado no financiamento de obras como a Ponte Vasco da Gama, o Fundo de Coesão, cuja motivação, cuja razão de existência, razão de ser, com certeza conhecem bem. Esta realidade do país acontece, esta realidade do desequilíbrio de um país cada vez mais virado para o mar, mas virado para o mar num sentido de esquecimento do território do interior, conhece antecedentes já distantes. Mas o Estado começou a preocupar-se com ela ao nível dos seus planos orientadores, fundamentalmente no plano de fomento da década de 70, ainda anterior ao 25 de Abril. É a primeira vez que nos planos de fomento, que eram os planos de ordenamento do regime anterior, que antecederam todos aqueles que hoje em dia tão bem conhecemos, desenvolveram-se principalmente a partir da década de 30, de 1930, em Portugal. Mas é no plano de fomento de 1970, pela primeira vez, se relaciona a necessidade do desenvolvimento regional, da coesão territorial, e se fala nesses temas a propósito da necessidade do desenvolvimento equilibrado do país. A partir daí, o tema não mais é largado nos vários instrumentos de governação, nos vários planos, mas é na década de 80, sobretudo na década de 80, que ele tem mais consagração nos planos de ordenamento que começam a surgir e com a autonomia do Departamento Governamental do Ambiente. Gostava de dizer e gostava de lembrar que o governo do Bloco Central, e para não ser excessivamente longo, o governo do Bloco Central, em 83, 85, com o Dr. Mário Soares como Primeiro-Ministro, com o professor Mota Pinto como Vice-Primeiro-Ministro, aprovou na lei orgânica, eu estive a procurar, aprovou na lei orgânica do Governo a deslocalização de Secretarias de Estado. Da Secretaria de Estado do Emprego, da Secretaria de Estado do Fomento Cooperativo, e ficou consagrado mesmo na lei orgânica que a residência oficial dos titulares desses cargos tinha que ser nos departamentos onde estavam situados esses departamentos governamentais, que foram instalados, nomeadamente, no Porto. As pessoas, às vezes, como eu gosto de dizer, têm mania de brincar com temas sérios e gostam de dizer que a primeira deslocalização de departamentos governamentais foi a que fiz quando estive como Primeiro-Ministro. Isso não é verdade. E, nomeadamente, nesse governo, em que tínhamos até o Fundo Monetário Internacional em mais uma intervenção no país, houve essa deslocalização consagrada legislativamente na lei orgânica do Governo. Nos anos 90, é a altura, como sabemos, do nascimento dos planos diretores municipais. O de Lisboa é de 1994 e já falava na realidade da desertificação também do território do centro da cidade. E é nessa década que os instrumentos de ordenamento do território começam a refletir os números, as variações do abandono de grandes faixas desse território, da desertificação das aldeias e vilas e do envelhecimento da população em muitas zonas do território. E é em 2007 que é aprovado o Plano Nacional de Ordenamento do Território, Plano Nacional de Ordenamento do Território que consagra aquelas são as linhas mestras de todo o edifício de regulação, de desenvolvimento do território nacional. E, olhando para os números de hoje,
com os quais não vos quero amassar nem em PowerPoint, aceitamos depois de jantar e o dia vai longo, mas o censo de 2011 demonstra que temos mais população, cerca de 10 milhões e 500 mil pessoas, e que a área da Grande Lisboa continua a crescer a um ritmo de cerca de 6%, largamente superior ao resto do país. Curiosamente, sabemos, e sabem as pessoas de lá, a área do Grande Porto e a área do Norte, como que estabilizam na sua população, não revelam nesta década a mesma atratividade de anos anteriores. A região centro perde um pouco de população, o Algarve ganha população, a região autónoma da Madeira ganha população, dos Açores, mas o Alentejo perde muita população. Perde e envelhece a população. E quando nós comparamos o nosso país com países da União Europeia, na Europa, nos países que fazem parte do núcleo original das comunidades europeias, vemos que Portugal tem uma densidade populacional, por exemplo, se comparado com a Holanda e com a Bélgica, mais baixo. Temos cerca de 84 mil quilómetros quadrados de território. Por acaso há uma publicação do INE, fala em 92 mil metros quadrados, mas 84 mil metros quadrados de território, 89 mil metros quadrados de território. O que é que eu disse? Perdão, quilómetros quadrados de território. E, por exemplo, temos cerca de 114 a 115 habitantes por quilómetro quadrado. A Bélgica tem mais de 300 habitantes por quilómetro quadrado e a Holanda tem cerca de 450 a 460 habitantes por quilómetro quadrado. São países que têm uma dimensão territorial inferior à nossa, mas com esta densidade populacional têm, de facto, um nível de ocupação do território muito elevado. A Bélgica tem cerca de 97% a 98% da chamada urbanização do território, ou seja, com habitats, o padrão depende das regiões do globo, superiores a 1.500 ou 2.000 habitantes, é considerado zona urbanizada ou habitat urbanizado. Esses países, é bom lembrar que a Holanda tem uma faixa muito significativa, quem sabe, de água, do seu território coberto por água, mas são países, de facto, com essa densidade populacional muito elevada. Curiosamente, nós temos uma densidade populacional superior à Espanha, que tem uma dimensão territorial muito superior à nossa. E, portanto, podemos ver, tendo cerca de 114, subiu agora, julgo, com este censo, mas está sujeito a confirmação, para cerca de 116 habitantes por quilómetro quadrado. Mas o que podemos constatar é que não é por aqui que se mede o sucesso ou o insucesso e que se conseguem resultados mais ou menos positivos de uma política de fomento do território, de desenvolvimento do território. O que podemos concluir, com os desequilíbrios profundos, por exemplo, nós temos no Alentejo hoje em dia uma densidade populacional de cerca de 20 habitantes por quilómetro quadrado, enquanto que na Grande Lisboa temos cerca de 950 habitantes por quilómetro quadrado. Julgo que aqui são cerca de 44 habitantes por quilómetro quadrado. E para além destas diferenças de densidade populacional, como digo, não vos querendo estar a amassar com quadros, mas como já devem ter compreendido, mesmo que não os só sabendo-os antes, tive que os estar a reler na preparação desta intervenção, por isso os tenho memorizados. Mesmo para além destas diferenças de densidade populacional, e nomeadamente aqui na região centro, a situação agrava-se com o envelhecimento, como em nenhuma outra região do país, em relação ao nível etário da sua população. Isto acontece e, apesar de tudo, apesar de décadas de planeamento, apesar de décadas de comissões de coordenação regional, apesar de um sistema muito apertado de leis de planeamento, apesar de uma filosofia de planeamento centralizado comum, nomeadamente aos dois principais partidos da governação,
Lembro a visão inspiradora de personalidades como o professor Dr. Luís Valente Oliveira, o Dr. Silva Peneda, a Dra. Isabel Mota e a criação nos governos do professor Cavaco Silva do Ministério do Planeamento e Desenvolvimento Regional, mas também a visão de pessoas do Partido Socialista, como a doutora Elisa Ferreira, e, portanto, ao fim e ao cabo, pessoas, várias delas, do professor Dr. Braga da Cruz, ligadas à Comissão de Coordenação da Região Norte, que inspiraram esta visão de planeamento centralizado, com a criação das tais 5 regiões, plano, mas também um sistema muito apertado, nomeadamente decorrendo desse tal programa operacional do território, que falei, aprovado em 2007, ordenamento do território, que levou a que Portugal não possa ter mais perfeita, uma rede mais perfeita de áreas condicionadas, de áreas protegidas, de rede ecológica nacional, de reserva agrícola nacional, de rede Natura, de zonas nas cidades de reestruturação urbanística, de zonas protegidas e, portanto, de instrumentos de intervenção no território, de ordenação do território, eu diria praticamente insuperáveis e correspondendo àquelas que são as orientações em vigor na União Europeia e nos seus instrumentos normativos. E apesar de tudo isso, nós temos um país com um nível e um continente, falo do continente, com um nível de desequilíbrio do seu território absolutamente contrário às exigências de um desenvolvimento integrado e sustentável que permita encarar o seu futuro com razões de um moderado otimismo para além da crise profunda que estamos a viver. Relacionada com este abandono, com este movimento migratório, principalmente em direção à Grande Lisboa, mas também ao Grande Porto, neste momento, segundo o censo de 2011, 39% de facto da população portuguesa estão concentrados nestas duas grandes áreas, 39%. Lembro estimativas recentes que apontavam para 2015 uma concentração de cerca, exageradas, de 75% da população nas duas grandes áreas metropolitanas, mas, de qualquer modo, são números extremamente significativos, ainda por cima aliados à reestruturação daquele que é o tecido económico nacional. Ou seja, como várias vezes, ou algumas vezes tem sido referido nos últimos tempos, em função dos resultados do desenvolvimento da política europeia, aquele que foi o abandono dos solos, o abandono da agricultura, aquelas que foram as orientações que levaram a que, sem dúvida nenhuma, absorvêssemos em cerca de 35 anos, 1950 a 1985, cerca de 40% da população trabalhava na agricultura, que haja uma inversão praticamente total, quer no produto, no peso no produto, quer no emprego, da componente agricultura-silvicultura mais indústria ligada a estas atividades e, por outro lado, dos serviços. E, de facto, possamos dizer que, hoje em dia, peso no emprego e peso no produto da agricultura atinge a níveis incompreensíveis num país com as características do nosso. Faço lembrar, e os senhores deputados da Comissão de Agricultura saberão estes números muitíssimo melhor do que eu, que importamos neste momento cerca de 80%, há quem diga mais, dos cereais necessários para o nosso consumo, que importamos mais de 3 mil milhões de euros entre produtos agrícolas e alimentares e que o déficit da nossa balança alimentar aumentou 23%. E, portanto, num país em que abandonámos cerca de 500 mil hectares de área cultivada, num país em que, apesar de tudo, a dimensão da propriedade agrícola cresceu cerca de 2,5 hectares, o que é bom em termos de competitividade. É bom. Como sabemos, um dos nossos grandes problemas na competitividade da nossa agricultura foi sempre, está aqui o meu Ministro da Agricultura a olhar para mim e o Pedro Lins a olhar para mim com olhos examinadores, espero dizer certo, foi a dimensão da propriedade agrícola.
as questões do emparcelamento, como disse, da dimensão dessa mesma propriedade. Nos últimos 10 anos subiu em média, julgo, 2 hectares e meio. Subiu um pouco o número de empresas, de unidades empresariais na agricultura, mas a grande base continua a ser eminentemente familiar. Mas este abandono dos solos, esta dependência em termos alimentares do exterior, a necessidade de importação de quase todos os cereais que consumimos, o recuo dos solos cultivados, dos solos agrícolas e o aumento dos solos dedicados a pastos ou dedicados a outras culturas fora da agricultura tradicional. O avanço dos sobreiros, das azinheiras, importantes no todo da economia nacional, mas constituindo, revelando, significando um desequilíbrio em relação ao que era, não digo o ecossistema, mas talvez o ecossistema da economia nacional. O seu equilíbrio mínimo, sadio, num país virado ao mar. E hoje aqui não vou tratar da questão, que já tratámos até nesses anos, da nossa frota pesqueira e do que foi feito à nossa frota pesqueira. Estou a falar de terra, embora o que se faz no mar, como é evidente, é muito importante para a terra e para o equilíbrio do desenvolvimento global do território e do país. Mas estas realidades, estas ilusões, estes erros, fazem com que, hoje em dia, na governação do país, quem tem essas responsabilidades tenha a certeza de que não pode, de que isto não pode continuar, de que o país tem de parar, olhar para si mesmo e ter a certeza que tem de aliar à regeneração financeira, à regeneração económica, tem de aliar a reorganização do seu território. E por isso, a missão suprema da reorganização administrativa. Se a estratégia, a organização, a linha de planeamento centralizado destas décadas deu estes resultados na organização do território, na ocupação do território, é só por uma razão. É porque falhou. Não tem outro nome. Se falhou, bem anda ao governo atual. Quero lembrar aqui uma primeira medida em dar passos no sentido dessa reorganização administrativa. A primeira medida, a extinção dos governos civis. Porque é o sinal que tem que ser dado ao país, que eu não sei, sinceramente, como se há de dar aos responsáveis públicos e privados, porque medidas já foram tomadas em sede de política fiscal, em sede de IRC, nomeadamente. Outras medidas, bem, a construção da rede de autoestradas, de muitos equipamentos por este país fora. Que paradoxo maior, como sabemos, do que ter construído a rede de autoestradas e de estradas que construímos e ter um país cada vez mais sozinho à volta dessas autoestradas. Cada um fará mais determinados itinerários. Eu faço muito a autoestrada A6, não muito longe daqui, que liga Lisboa a Elvas. Que deserto, Santa Maria. Que deserto. E sabemos, já agora a propósito, eu disse ao Presidente do Grupo Parlamentar que gostaria de relacionar com a questão da desertificação do território e da coesão territorial mais um ou dois temas, e sabemos como o país hesitou há anos, e estou a falar numa região crítica para esse tema, ou a propósito desse tema, no princípio do utilizador-pagador. Eu continuo a considerar correta também a regra de que quando não há alternativa deve ser criado um regime complementar, para não chamar de exceção. Mas o que nos custou essa hesitação de tantos anos, em várias forças políticas, em relação a este princípio básico. E como hoje em dia o país olha para o espelho, faz contas e chega à conclusão, de facto não temos dinheiro para fazer o que fizemos, para construir o que construímos. E como o país hoje em dia chega à conclusão de que não tem dinheiro para pagar os juros das responsabilidades que assumiu em contratos com privados e com a banca para o financiamento de todas estas obras. Mas essa é outra conversa, apesar de estarem todas relacionadas a propósito do desenvolvimento equilibrado do território. A propósito destes temas, destes erros quase ou dificilmente reversíveis, eu gostaria... Estava a ver as horas... Pois, tenho que terminar, mas...
Tenho um bocadinho ainda. Eu gostava de lembrar... estão aqui, peço desculpa. É que estes erros demoram muito tempo a reparar. A propósito, sugiro, desculpem a publicidade, li estes dias o livro mais recente do professor Dr. João César das Neves, em que fala das 7 falências de Portugal, enfim, desde o século XIX e mesmo antes. Lembra até como com Dom João VI, quando a pimenta vinha da Índia e o ouro vinha do Brasil. Antes de chegar cá já tínhamos gasto as receitas com a venda dessas matérias-primas ou dessas especiarias. Mas, enfim, já as nossas feitorias fecharam no meio do século XVI, exatamente. Imaginem, pouco tempo depois da descoberta da Índia e do Brasil, e tivemos de fechar as feitorias na Flandres, porque rezam as crónicas, não tínhamos receitas que suportassem as despesas a que tínhamos que fazer face. E fechámos esses entrepôs comerciais. A história é antiga. Passámos o século XIX a emitir títulos de dívida e a mudar a taxa de juros para substituir as obrigações. Passámos o século XIX nisto. E já no século XX a mesma coisa. Acabámos de pagar, em 2001, 2002, o empréstimo contraído no final da monarquia, em 1901, 1902, fizemos-lo por 100 anos em condições bem difíceis. Mas não podemos passar a vida nisto. Como é evidente, até porque o mundo hoje em dia é outro. A comunicação é outra. Os modos de tomada de posição não são em campos militares, são em empresas. Os graus de dependência do estrangeiro são completamente diferentes. A ideia tradicional do Estado-nação tende a diluir-se. E é por isso que os erros que cometemos... Sabem que a propósito do 25 de Abril falou-se 3 Ds, se bem me lembro. Democratizar, descolonizar, desenvolver. Eu gostava de falar de 4 Es. Entrar no euro quando entramos e da maneira que entramos. Segundo, porque não vale a pena. Hoje em dia fala-se da possibilidade de sair do euro. E há já quem diga que se pode sair, mas devagarinho. Sair é completamente diferente de não entrar. Sair é outra questão. Mas da maneira como entramos, foi complicado. Segundo escolhemos o sistema de governo mais complicado do mundo, o semipresidencial. Escuso dizer, este é o 19º governo, não é? 19º. Em 36 anos, 37 anos. O terceiro é o esquecimento do território e da agricultura e dos setores tradicionais da economia. O quarto é o endividamento, que é absolutamente incompreensível como não olharmos para ele devidamente. Lembrei aqui outra intervenção que fiz como Presidente do Grupo Parlamentar, julgo que em 28 de abril de 2008, em que disse ao engenheiro José Sócrates que ele devia aprovar um programa especial para apoio à economia nacional, nomeadamente às pequenas e médias empresas. E que ele me respondeu, ofendido, a dizer que não, que era uma questão de Espanha. Lembrei-lhe até as medidas estavam a ser tomadas já em Espanha, ele disse que era uma questão de Espanha e dos Estados Unidos, não tinha a ver com Portugal. Aqui é a mesma coisa. Nós, neste momento, em relação a estes 4 Es, à entrada no euro, ao modo como entramos e ao tempo em que entramos, à escolha do sistema de governo, ao esquecimento do território, relacionado com o tema de hoje, e ao endividamento, aos níveis de endividamento, são temas que vão estar uns e devem estar outros na nossa agenda de pensamento e trabalho político nos próximos tempos. Como disse no início da intervenção, custa-me a crer na eficácia, no sucesso da reorganização, da regeneração de Portugal, nos tempos que correm, com o que se vai passar na União Europeia, com a Grécia à porta daquilo que sabemos. Custa-me a crer que tenha sucesso sem que todos estes 4 itens sejam tratados em conjunto. E quando falo no sistema de governo semipresidencial, falo no que gira à volta deles, já sabemos. Sei que o Ministro Miguel Relvas fez hoje uma intervenção à tarde sobre a reorganização autárquica e temos o sistema eleitoral e temos muitas matérias conexas. Eu tenho dito, e dizia há pouco também ao Presidente do Grupo Parlamentar, os governos do mundo, cada um deles devia-se fechar no seu país durante um mês para fazer o balanço de tudo o que se tem passado e aconteceu nos últimos anos
e para preparar as novas medidas para o tempo que aí vem. Há um ponto que podemos estar certos. Fazer reverter a realidade atual do país em termos de abandono do território é uma tarefa para décadas, exige programação, para não falar em planeamento, e exige um balanço profundo daquilo que aconteceu. Não é preciso mais nestes 50 últimos anos, 50 anos passados. Olharmos para a floresta, olharmos para os campos agrícolas, procurarmos onde há milho, onde há trigo, quanto açúcar produzimos ou não, olharmos para a vinha, olharmos para tudo o que faz parte de Portugal, da frota pesqueira, olharmos para a idade das populações, irmos aqui a estas aldeias ao pé e vermos se em algumas delas há 2 ou 4 casais que vivem lá e todos eles com mais de 70 ou de 80 anos, e olharmos para o Portugal que vamos ter, porque o que faz impressão, pensemos todas e todos os que aqui estamos, como é que foi possível a governantes deste país olharem para mapas de encargos de futuros de 700 milhões de euros ano, 800 milhões de euros ano, 1.000 milhões de euros ano, só, muitas vezes, de juros, e deixarem o barco continuar a navegar nessas águas. Eu conto sempre esta história, não para dizer bem de mim, mas porque entendo que é pedagógica. Quando um gestor qualificadíssimo, como é o que foi a pessoa que foi meu Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, na segunda reunião de despacho que esteve comigo em São Bento, me levou uma proposta de prorrogação dos contratos das SCUDs até 1936, julgo eu. Um estudo que vinha já de antes, mas que ele me levou em proposta. 2036. Não era mau, até 1936 não era mau. Até 2036. E eu respondi-lhe, para além do que em termos morais entendia que se devia responder, que era inaceitável, que estava plenamente convencido que havia uma grande hipótese de em 2035 ou 6 já não haverem carros a rodar nas estradas. Podia ser que as pessoas já se deslocassem em motas aéreas ou algo do género, para tentar ironizar um pouco com a irresponsabilidade daquela proposta, que levava o Estado a ter que pagar por ano de amortizações esses 700, 800 ou 900 milhões de euros em contratos em que o Estado é sempre penalizado com mais tráfego ou menos tráfego. E, portanto, a pergunta é esta: como é que isto pôde passar durante tantos anos em Portugal? Como é que tantas pessoas tão inteligentes deixaram passar opções como estas? A culpa agora não interessa. Interessará, em alguns planos, mas enfim. A ideia das parcerias público-privadas não é má em si mesma. Foi, de facto, muitíssimo desvirtuada. O que não podemos é continuar neste caminho que leva ao abandono do território, que leva ao abandono do setor primário da economia, que levou a este endividamento absolutamente insustentável do país, que leva à manutenção desse sistema de governo em que todos os presidentes da República discordam dos primeiros ministros e os primeiros ministros dos presidentes da República, todos. E da questão do euro não vale a pena desenvolver, sabemos aquilo com que estamos confrontados. É por isso que eu digo que estas questões, cada uma por si, é fundamental para Portugal, mas estão todas relacionadas, fazem todas parte do mesmo programa. Eu já disse em outras intervenções, colóquios, seja o que for, e lembro uma vez no Porto, julgo num debate onde estava o atual líder do PS, António José Seguro, e estava o André Freire, estávamos os três. E eu defendi lá, numa sala de hotel, a extinção das CCDRs, como defendo. E lembro que estavam muitas pessoas da CCDR na sala e ficaram muito chocadas. Depois, chocadas, quer dizer, simpaticamente, vieram-me dizer, concordamos com muita coisa que disse, a extinção das CCDRs é que não. Bem, eu acho que com CCDRs ou CCDRs está dado o pontapé de saída com a extinção dos governos civis e com a reforma autárquica que está apresentada para ajudar também a pensar em tudo isto. E atenção, sem cair na facilidade de dizer mal do poder local. Normalmente, quando não se sabe o que é que se há de fazer a outros níveis de poder, tende-se a bater no poder local. E o PPD-PSD é o último partido a poder dizer mal do poder local, porque só tem razões para dizer bem dele. E por isso mesmo, agora, não fechando os olhos, temos que o reformar,
Eu continuo a ser autarca, sou vereador da oposição em Lisboa, onde está a ser feita uma reforma das freguesias, liderada muito pela Assembleia Municipal, que, no geral, merece a minha concordância, nos pontos a discordância, mas que vai num sentido politicamente correto. Politicamente correto. E fazer estas reformas todas, tendo a certeza que nós, em muitos pontos, não temos culpa do estado a que isto chegou. E noutros, temos muita culpa. Está aqui o Sr. Bispo connosco, não sei quantos pecados destes poderia absolver do que foi feito em relação ao adiamento de decisões que se impunham, mas não falando de pecados, e para terminar a intervenção num tom bem disposto, porque eu continuo a ser otimista. Continuo a ser otimista em relação ao meu país. Nós ouvimos este fim de semana, a propósito de António José Seguro, o Congresso do Partido Socialista. E, de facto, eu disse no princípio, a propósito do debate que fizemos em 2007 na Assembleia, que é uma causa nacional de todos. Como o que se passa neste momento em Portugal, nestes 4 itens, 4 E's, diz respeito a todos. E mal será se vier outra vez outra liderança da oposição que se ponha de fora dos grandes desígnios nacionais. E que o único aceite seja uma visão restritiva de um documento que assinou aqui há poucos meses, depois de ter 6 anos de responsabilidade do governo do país. Ao ouvir a intervenção do novo secretário-geral do PS no fim de semana passado, fez-me ocorrer a imagem de umas pessoas a quem se empresta casa ou que tomem conta da nossa casa durante um período de férias ou de Erasmus, ou seja o que for, e que partem a casa toda, dão cabo da casa toda. E depois, quando regressamos à casa, ainda por cima se põem de fora a dizer mal de nós porque estamos a comprar cimento e tijolo e telhas para reconstruir a casa de que eles deram cabo. É algo absolutamente incompreensível, já sabemos. Mas eu gostava muito, 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 de ver as atuais lideranças, com o nosso partido liderado pelo Dr. Pedro Passos Coelho, o Partido Socialista liderado pelo Dr. António José Seguro, o CDS liderado pelo Dr. Paulo Portas, serem capazes de patrocinar na revisão constitucional, quando o Partido Socialista entender que também é chegado o tempo de fazer a revisão constitucional, na legislação ordinária que o Parlamento pode produzir e em muita decisão política, chegar a conclusões comuns sobre o estado a que chegou, de facto, Portugal. E sobre estes 4 E's, que marcam 4 erros, em minha opinião, graves e crassos, nos anos recentes da história de Portugal. É por isso que digo que travar... não é fácil combater isto. Não é fácil poupar logo no primeiro ano de governação. O regime jurídico, os regimes da mobilidade e outros são muito difíceis, muito difíceis. Não é fácil inverter esta tendência na falta de coesão territorial. Agora, um dia tem que se começar. Não é mudando secretarias de Estado, não é mudando ministérios. Mas talvez que seja diferente se pensar numa rede nacional de aeródromos e aeroportos regionais que permita servir as populações de uma maneira diferente. Talvez seja diferente, de facto, se em vez da megalomania houver esse sentido de solidariedade. Talvez seja possível, se não tivermos medo, se não transformarmos nenhum tema em tema tabu, nem sequer o da regionalização. Nenhum tema em tema tabu. E tudo está, e tem que estar, neste momento, a propósito destas chagas de Portugal, destas chagas que martirizam Portugal, tudo tem que estar em questão e em cima da mesa de trabalho. É por isso que vos digo, o PPD-PSD, que é o partido, começou por se dizer, mais português de Portugal, campeão das autonomias. E a este propósito quero aqui deixar uma nota de solidariedade ao combate dos nossos companheiros das duas autónomas, e nomeadamente da Madeira, que está debaixo de fogo, neste momento que não é fácil. Mas campeões das autonomias como somos.
partido tão bem implantado no poder local, nos concelhos, nas freguesias. Nós somos o partido, como eu dizia no início, que melhor conhece esta realidade. Somos mais em Portugal, em muitas regiões com a população mais envelhecida, com grandes disparidades, com regiões com 75% do rendimento per capita da União Europeia, como sabemos, mas outras bem mais abaixo, com grandes disparidades, mas para conseguirmos o tal país mais justo, e amanhã sei que vão continuar a tratar dele, na economia, a propósito da economia social, da solidariedade, do apoio e da ajuda àqueles que mais precisam, da sociedade, do Estado e das instituições privadas de solidariedade social. Eu sei que destas jornadas parlamentares vai sair um passo importante, um passo significativo para o combate político ser eficaz. Temos anos de mais... O professor João César das Neves diz no seu livro: Portugal, apesar de tudo, é um país rico. É um país com os níveis de desenvolvimento do Reino Unido há 25 anos. E como eles, já os considerávamos um país rico. E apresenta vários indicadores que é bom ler, que eu sinceramente estamos todos um pouco saturados também dos abutres, sempre dos agoirentos. Sabemos que temos muitas dificuldades, mas os países não se constroem nem com franquezas nem com lamúrias, com fraquezas nem com lamúrias. Constroem-se com realismo, mas também com alma, com convicção e principalmente com rumo. E não fazer mais asneiras, não fazer mais erros. Eu que dentro de dias começarei, enfim, novas funções na área de que exatamente vão tratar amanhã, só peço é que esteja também à altura de quem iluminou a ordem de trabalhos destas jornadas, de quem as decidiu, para também conseguir fazer aquilo de que Portugal precisa, e neste caso de que a cidade e a região em que mais vou trabalhar precisam. E na pessoa do Luís Montenegro, a quem quero dar um abraço por várias razões, que passou momentos bem tristes recentemente e está a passar, quero-lhe dizer que aquele olhar dele, vivo, determinado e acutilante, é a certeza de uma liderança da bancada, onde tenho muita pena de não estar, muitas amigas e muitos amigos, tenho muita pena de não estar, mas que vou acompanhando, agora não se pode dizer vou andar por aí, né? Porque como se viu no Congresso, portanto, mas que vou acompanhando bem por aqui e vibrando com as vossas intervenções nesta hora tão difícil para Portugal, mas ao mesmo tempo tão fascinante.